O presidente Lula viaja para a Guiana para participar do encerramento da cúpula de chefes de países do Caribe. A gente vai falar mais sobre esse assunto agora com um especialista em relações internacionais, o Manuel Furriela, que sempre nos acode nesses assuntos, né, professor? Bem-vindo, bom dia ao senhor. Bom dia, boa semana a toda a audiência. Então, Lula segue agora para mais 2 dias, mais ou menos, de viagens internacionais aqui para a região, começando ali na região do Caribe, começando pela Guiana. Queria sua avaliação e suas expectativas em relação ao que será discutido nesses dias de encontro, para além dos temas oficiais, né, professor? Porque, obviamente, que Lula vai ser questionado em vários momentos, em várias ocasiões, sendo cobrado a respeito de uma manifestação, de uma postura em relação ao que está acontecendo na Venezuela, a esse conflito por Essequibo entre Venezuela e também Guiana. Quais são suas expectativas? Bom, primeiramente, essa viagem vai trazer, como você falou, uma exposição, uma cobrança ao presidente da República em relação a um posicionamento sobre questões internacionais, até outras podem vir à tona. Como a gente sabe, foi aí um período muito polêmico em declarações do presidente sobre Israel, por exemplo. De qualquer forma, como a região envolve a Guiana, né, que passa aí por uma situação conflituosa com a Venezuela, e o posicionamento brasileiro é o mais estratégico, a potência regional é o Brasil, aquela que tem alguma condição aqui na região de trazer algum apoio a uma paz, a uma negociação no assunto, o Brasil vai ser cobrado, mas também por um posicionamento crítico à Venezuela. A gente sabe que o Estado que ameaçou de agressão, portanto, o agressor é a Venezuela. Ela até chegou a deslocar tropas, ela chegou a fazer declarações unilaterais de integração de parte do território da Guiana. Então, a Venezuela tem que ser alvo de crítica neste exato momento. Então, ele vai ser cobrado de um posicionamento. E tem outro, que pouco tem sido mencionado no Brasil, mas é muito importante. Reivindicações territoriais, disputas entre a Venezuela e a Guiana no passado, elas eram entre a Venezuela e a Inglaterra, que era a potência colonizadora. Até mesmo porque era a Inglaterra que herdava os acordos, né, que tinham sido feitos não só com a Venezuela, mas até mesmo com potências na região à época, como, por exemplo, a Holanda. E não agora a Guiana, que construiu o seu próprio povo. Então, o Brasil vai ser cobrado de um posicionamento de até que ponto é, sim, uma questão de disputa com um país que se consolidou com o seu próprio povo, com o seu próprio território. Então, as questões que envolvem a Guiana também têm que vir a partir dessa premissa. E eu acho que o principal ponto que vai trazer desconforto ao presidente da República é o fato de tratar como iguais aqueles que não são. A Venezuela e a Guiana não são partes iguais nesse relacionamento, porque, como eu mencionei, a agressora é a Venezuela e não a Guiana. E o outro é justamente esse ponto, como ele vai se posicionar em relação a uma região que constituiu a sua própria cultura, o seu próprio território com a independência, que é o caso da Guiana. Então, tem sim chance de o presidente passar por situações de desconforto se ele continuar seguindo no posicionamento anterior de colocar as partes como iguais e não tratar a Venezuela no posicionamento que ela tem, que é de agressor e de ameaçador. Professor, bom dia, obrigado por nos atender mais uma vez. O senhor deve ter acompanhado, né? Agora há pouquinho a gente estava conversando aqui com a Amanda Klein, com o Cristiano Vilela, sobre a entrevista que o presidente Lula deu ontem à noite, em que ele reforça o que disse a respeito da operação militar de Israel na faixa de Gaza. Ele disse que em nenhum momento falou sobre o Holocausto, embora ele tenha falado sobre Hitler, né? O que, enfim, são coisas absolutamente conectadas, né? Ele tentou ali, num jogo de palavra, desdizer o que disse na Etiópia, mas reforçou a crítica dele a Israel. Disse que não é porque ele critica o atentado terrorista contra Israel que ele não pode criticar as mortes que estão acontecendo na faixa de Gaza. Ele chega, inclusive, a citar um relatório dos Médicos Sem Fronteiras, que dizem que estão tendo de operar, amputar a criança sem aplicação de anestesia, para justificar a opinião dele a respeito do que está acontecendo. Como é que o senhor avalia a situação, a posição do Brasil, da diplomacia brasileira, do governo brasileiro em meio a essa discussão, professor? O ponto é o seguinte, ele traz
para justificar uma declaração inadequada, e daqui a pouco até vou falar sobre isso, ele traz respostas mostrando todas as mazelas do povo palestino que está acontecendo na faixa de Gaza, uma população civil que está no meio da linha de frente de fogo entre a Israel e o Hamas. Então, as mazelas, os problemas existem, mas o ponto não é esse. Quando ele é questionado pela sua declaração. Até que ponto um presidente da República pode tomar ou ter certas posturas, utilizar certas expressões? Outro ponto também que é importante aqui, até que ponto, para justificar ou para trazer à luz uma questão importante, né, que envolve a população civil da faixa de Gaza, precisa se atacar outra. Então, eu acho que são esses os pontos. E eu não me agrada, em específico, analisar uma situação onde quem é questionado não responde a pergunta, porque esses são os pontos. Não é? Discutir o que está acontecendo lá é óbvio que é importante. Discutir até que ponto o exército israelense está agindo com adequação. O governo israelense, sim, tem que ser objeto de debate. Não é? E a Israel ele tem direito, pela legislação internacional, a responder ao ataque terrorista que sofreu. Isso é ponto pacífico, e o governo brasileiro não diz isso, e deveria, mas dizer que deve-se analisar o que está acontecendo na região. Isso nunca é um problema, você debater essas questões. O ponto é a declaração que ele deu, que é completamente inadequada. Então, acho que valem duas medidas aqui. Ou propriamente um pedido de desculpas, a partir do momento que a declaração foi sim inadequada e ofendeu um certo grupo. Aqui nós temos um grupo que é o dos judeus mundo afora, que eles se sentem sempre identificados com as suas origens. Eu acho que vale um reparo, ou no mínimo explicação. Se ele entende que a declaração que ele fez não teve esse objetivo ofensivo, então que faça um reparo, uma adequação, um ajuste. Nenhum desses aspectos foi feito. Fica-se trazendo outras questões que são, sim, importantes para justificar uma declaração inadequada, o que faz com que ela seja mais inadequada ainda, já que ela não serve em nenhum contexto. Então, acho que esse é um ponto. Agora, ele é o chefe de Estado. Aos chefes de Estado cabe protocolo. Aqueles que representam os países, cabe utilizar expressões, declarações que sejam apropriadas, que tenham a ver com o contexto, que não desrespeitem origem histórica e, principalmente, que não ofendam nenhum tipo de grupo, nenhum povo, nenhum grupo étnico. Então, acho que este é o ponto. Trazer outras questões não justifica uma declaração inadequada. Só serve para mostrar que é inadequada sim, porque se fica tentando justificá-la. Professor, vamos seguir agora com a participação dos nossos analistas. Amanda Klein. Professor, bom dia. Sempre um prazer falar com o senhor. Professor, concordo com a sua análise, né? Mas tentando superar um pouco essa comparação, como o senhor disse, inadequada, que na verdade é um erro histórico, né? Dizer que o que acontece em Gaza é igual ao Holocausto, mas olhando simplesmente para o que acontece em Gaza, esquecendo um pouco o Lula. Ele também não tem razão ao apontar o dedo e chamar a atenção para aquilo que está acontecendo? E, primeiro, eu gostaria que o senhor explicasse o que é genocídio e se, na sua avaliação, o que está acontecendo ali é genocídio ou não, porque acho que a gente já vem cruzando, o Netanyahu, nesse caso, vem cruzando várias linhas vermelhas. Quando você vê uma parte, ou quase toda a população, encurralada em Rafah, sem ter para onde ir, ontem a gente mostrou em reportagens nos jornais à noite, gente comendo grama, porque não tem o que comer e eles não deixam ajuda humanitária chegar aos palestinos, gente tendo que beber água do vaso sanitário, não tendo para onde ir, com um ataque iminente em Rafah, e vai fugir para onde? Não pode sair para o Egito e não pode voltar para o norte de Gaza, que já foi totalmente dizimado. E aí? Que nome se dá isso? Porque é diferente do que acontece na Ucrânia. Na Ucrânia, de fato, você tem 2 exércitos regulares lutando, você tem 11 mil mortos em 2 anos. Aqui em 6 meses, pouco mais de 6 meses, você tem 30 mil mortos. E o Departamento de Estado americano e outras instituições não questionam e não disputam esses dados. Pelo contrário, a inteligência deles confirma esses dados de 30 mil mortos. Então, a maioria mulheres e crianças. Que nome se dá isso? Né? Quer dizer, Lula também não tem razão ao apontar o dedo e chamar a atenção da comunidade internacional. Olha, o que está acontecendo aqui é inaceitável. A gente tem que atuar. Bom, os seus pontos são importantes. Eu acho que a gente tem que fazer uma análise de todo o contexto. Antes de tudo, queria convidar quem está ouvindo, assistindo, a fazer uma pesquisa na internet sobre o que foi o campo de concentração de Auschwitz.
Eu sou professor convidado de uma universidade da Polônia desde 2005. Eu já estive 15 vezes naquele país, dando aula, inclusive levando estudantes brasileiros que fazem parte do programa que a gente leva. Eles ficam horrorizados quando visitam comigo o campo de concentração de Auschwitz. Isso porque é uma visita a um local, a uma exposição, a um museu. Imagina só se eles pegarem os livros de histórias e forem pesquisar um pouquinho do que se trata. Primeira pergunta tua, que é super importante. O que é o genocídio? O genocídio é um crime internacional que é tipificado. E aqui deixando claro para todo mundo que está no universo do direito. Crime tem que ser tipificado, ele tem características, ele tem identificações. E você tem diversos tipos de crimes que podem ser estudados, analisados, se são aplicados nesse ou naquele caso. Genocídio não é o caso aqui em específico, porque ele tem características, ele tem um conceito. Tem que ter uma perseguição a um determinado grupo que pode ser um grupo étnico, religioso, grupo político, grupo de pessoas que você pode aglomerá-las numa identidade e perseguir com o objetivo de eliminação. Foi o que aconteceu com os judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Havia um objetivo claro, um projeto claro do governo nazista em perseguir aquele grupo de pessoas, outros também, ciganos, por exemplo, em perseguir e objetivando eliminação daquelas pessoas. Então, é esse o contexto. E aí você utiliza as forças que tem, no caso ali eram as Forças Armadas. Então, eu não acredito que isso se aplique a este caso, apesar dos horrores, dos erros e tudo mais que a gente possa discutir aqui, né? Então, a gente tem que utilizar as tipificações corretas. E isso legitima a crítica. Este é o meu ponto. O meu ponto é, pode ter crítica, sim, mas você deslegitimiza a crítica a partir do momento que você desvia para outras coisas e ofende a outros grupos. Então, acho que tem que a gente colocar aqui. Outro ponto que é importante, ao criticar o que está acontecendo lá, ao analisar, por que também não se critica a atitude do Hamas? Por que não se critica ou se conclui que não pode existir um grupo que tenha como objetivo a extinção de um outro Estado? Está no Estatuto do Hamas que eles objetivam a extinção do Estado de Israel. Então, isso é inadmissível por completo. Os atos terroristas que eles praticaram são inadmissíveis. Sequestraram, praticaram um monte de crimes que eu não vou colocar aqui para a audiência ouvir, mas são de muitos horrores e ainda mantém mais de 100 civis, cidadãos comuns como a gente que está conversando aqui, sequestrados. Qual é a justificativa do Hamas para manter essas pessoas lá sequestradas? Então, tem que sim falar desses horrores também. Agora, em relação à população civil, o que tem que se cobrar, para tudo, é direito internacional. Se você tem um conflito armado entre dois grupos, e nós temos sim dois grupos aqui, ao contrário do que dizem. Tem um que chama-se Hamas, que praticou atos terroristas e agora responda pelo que fez, e você tem as Forças Armadas israelenses. Então, você tem esses dois grupos. O problema, como sempre, tanto na Ucrânia quanto aqui, é que a população civil está lá no meio. A população civil tem que ser protegida. A população civil não é alvo de ataques. A população civil é aquela que tem que ser protegida e ela não está no conflito, ela não está na disputa. Na Ucrânia e na faixa de Gaza. Se a gente colocar todo mundo no básico, vai funcionar. Agora, o que não dá é para você ter declarações desequilibradas, no sentido, não estou desequilibrando a pessoa que faz, mas desequilibrando a relação. Você tem que criticar todas as partes que cometem erros. Você tem que criticar o terrorismo. Não se justificam as atitudes do Hamas, mesmo que a gente entenda que você tem ali bons motivos por parte dos palestinos. Terrorismo é crime internacional. Então, acho que se a gente tratar dessa forma, a gente observa a população civil que está sofrendo e tem que ter um tratamento adequado para isso, e a gente trata também de criticar o Hamas pelo que fez e a responsabilidade que tem. Inclusive, porque o Hamas desvia as ajudas humanitárias também que recebe. Isso é pouco mencionado. Eu acho que se a gente coloca a luz em todas essas situações, a gente caminha bem nesse sentido aqui de analisar o caso. Professor, o Cristiano Vilela tem uma pergunta para o senhor também.
Professor, bom dia. Nós tivemos a recente visita do presidente Lula à África e a própria reunião de chanceleres do G20, que acabaram chamuscando um pouco a própria imagem do Brasil, a própria participação do Brasil, por conta dessas falas atravessadas do presidente Lula em referência ao Holocausto. No que se relaciona à reunião de agora da comunidade caribenha, o fato do Brasil ter uma posição tímida nesse contexto desse conflito entre Venezuela e Guiana, pode fazer com que o Brasil perca mais uma vez uma oportunidade de se reafirmar como uma liderança regional? Bom, o Brasil ele é uma potência regional por vários aspectos. A gente é metade do subcontinente, nós somos uma das 10 maiores economias do mundo, até houve uma evolução de posição na gestão do atual presidente. Você tem uma série de fatores que fazem com que a gente seja uma potência. As Forças Armadas, o orçamento das Forças Armadas brasileiras é o maior da América Latina, tudo isso. Agora, precisa, sim, ter um posicionamento político e de relacionamento. Essa reunião aqui da comunidade dos países caribenhos é muito importante. Ela é um pouco subestimada por serem países pequenos, mas, em termos regionais, é uma questão de poder para o Brasil. Representa votos em organizações internacionais, representa mercados pouco explorados pelo Brasil. Eu acho que tudo isso é ponto importante. Agora, eu acho que, em relação à Venezuela, precisa o governo brasileiro ter uma posição mais assertiva em relação ou criticando as decisões venezuelanas de como tratou a questão. Por óbvio que ela só foi trazida no contexto porque Maduro queria, obviamente, tentar mobilizar o país a seu favor no momento de desgaste em relação a certas oposições que tentam surgir. Foi isso. E não no momento de discutir realmente questões de fronteira, questões internacionais. A Venezuela ela tem uma tendência a resolver com a Guiana e tem encaminhamentos que possam ser utilizados para isso. Agora, ao governo brasileiro, para ele ganhar crédito junto a esses países caribenhos que são importantes, como eu mencionei, precisa ter uma posição crítica à Venezuela. E isso não faz com que ele tenha que perder uma aliança que tenha com Maduro. A gente sabe que os presidentes têm suas preferências, eu não vejo problema nenhum nisso. Agora, eu acho que quando há erro, há um posicionamento equivocado de um outro Estado, o governo brasileiro tem que se colocar numa posição mais assertiva a criticar essa posição e ganhar crédito com esses países que a gente mencionou. Professor Manuel Furriela, muito obrigado pela entrevista. Boa quarta-feira para o senhor e até a próxima. Boa semana para todos. Muito obrigado.